Apesar que eu tenho um amigo que puxa uma placa pra mim aí, sempre tem. Que te incomoda lá 10, 11 da noite. É inerente da profissão, a gente até brinca, né? O que tem na tua profissão que fala, o que você mais ouve na tua profissão? Sim. Puxa uma placa Puxa uma placa pra mim. E aí galera, tudo bem com vocês? Eu aqui do canal do trazendo vídeos novos pra vocês toda semana. Galera, hoje um bate-papo muito especial com o nosso novo parceiro aqui do canal, o Sandro. Ele é despachante veicular. A gente vai fazer um bate-papo aqui, trazer umas dúvidas da nossa audiência para ele responder aqui pra vocês. Se vocês gostam de vídeo de carro, curiosidades automotivas, test drive, tem um botãozinho aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho lá. Vou estar postando para vocês a entrevista na íntegra, os cortes também no Instagram, no TikTok, enfim, vários lugares aí para vocês assistirem. Sandro, bem-vindo ao canal, uma honra te receber aqui. Muito obrigado pela oportunidade aí. Obrigado, eu que agradeço. Te acompanho, vejo, né, você é um abnegado, ficcionado por carros, leva essa paixão para todos, né, que te acompanham, e o carro tá na veia de todo brasileiro, né? Sim, sim. Todo garoto. É assim, né? Futebol e carro todo mundo entende um pouco, né? Uns mais, uns menos. Uns gostam de carro, outros gostam de futebol. Uns gostam de carro e futebol. Uns não gostam de nada. Mas acabam que em algum momento da vida, seja na Copa do Mundo ou em algum período, tem que se mover com futebol e com carro, sim, né? Então, a gente vê, né, teus vídeos, acompanha a tua saga, tivemos algo em comum, tivemos que trocar a caixa dos nossos carros. Sim. Né? Então, estamos aqui para tirar as dúvidas ou esclarecer, né, trazer algumas coisas que as pessoas acham que é muito fácil lidar com carro e documento de carro, e não é. Né? Documento de carro é muito complexo. Uhum. Né? Então, as pessoas parece ser simples, mas não são simples e envolvem muitas outras coisas, né? E tem muita fraude, né? Assim como se rouba carro, se frauda a placa, se frauda documento, se clona veículo. Sim, então sim. Tem tudo isso, né? Às vezes os negócios são muito fáceis ou muito bons, não são tão bons assim. Tem muito golpe na internet, a gente vai alertar também aqui na entrevista para como evitar de cair em golpe, né? E explicar, tirar as dúvidas, que até você já me mandou algumas, né? E eu deixo para você começar as perguntas para a gente começar esse nosso bate-papo. Perfeito. Sandro, você é despachante há algum tempo já, né? Já, não. Eu estou nesse meio veicular desde 1992. Uhum. Eu comecei como meu pai já anteriormente, como fabricante de placa, né, das PIBs, né? Quando começou a placa nacional, a troca de placa amarela, meu pai já estava no ramo. Em 92 eu passo a trabalhar na empresa da família. Em 95 eu viro estagiário do Detran no Rio Grande do Sul, 95, 96, e me mudo para Curitiba, né? E nós tínhamos a empresa, aqui era a sede, tinha no Rio de Janeiro e em Porto Alegre lojas, né, de estampagem. E aí eu fui com placas até 2010. Aí eu dei um tempo nas placas. No sindicato, que o pessoal está vendo aqui, sindicato de despachantes, eu entrei em 2003 como assessor de imprensa, sou jornalista também. Entrei como assessor de imprensa, onde fiquei até 2012. Eu saio, aí eu vou viver um pouco na minha vida no futebol, que eu também fui jornalista, ex-árbitro por pouco tempo, mas fui. E tenho cursos pós em gestão esportiva, e fui tentar a vida no futebol por 4 anos, né? Depois eu volto para cá, para o sindicato, como assessor do presidente. Aí em 2020 eu viro secretário do Conselho de Ética, e hoje eu sou secretário do Conselho de Ética e também acumulo a função de assessor técnico. E ajuda os despachantes com dúvidas que eles têm também, porque o despachante também tem dúvida, né? Tem muita coisa nova, eu imagino. E vai mudando legislação, eu também não sei tudo, né? E então a gente vai prestando esse apoio aqui no sindicato para todos os despachantes do estado. E eu tenho um escritório próprio mesmo desde 21, né? Desde 21 que
Aí eu também abri meu escritório porque era necessário, né? Assim, a gente está aqui, sim. mas tem que ter escritório também, porque... Para ficar mais acessível, né? Para os clientes, também para os clientes procurarem. E também, né? A gente gosta muito, né, de estar fazendo, então, enfim, vai para a rua também para atender os clientes ou recebe os clientes no escritório também, que é bem bacana, né? É uma coisa que tem que gostar de fazer, eu gosto muito, né? A gente lida, você vê diversos carros, tipos, chassis, motores e etc. Imagino que seja um emprego que a pessoa que gosta de carro, um dos empregos, né? Sei lá, além de mecânico, de preparador, acho que despachante. É legal. E como todas as áreas tem as especialidades. Né? Tem despachante que lida com caminhão. E o caminhão, eu, por exemplo, eu fujo. Assim, mas eu sei, né? Eu sei também, né? Mas assim, cada um tem a sua área. Tem muitos despachantes que tem, eu sei fazer qualquer tipo de documento, é evidente. Mas tem despachante que faz só caminhão, despachante que faz só novo, só locadora. E isso vai, apesar de a gente saber, a documentação é igual para tudo, né? A gente se especializa em determinadas áreas, né? Então, tem despachante que só trabalha com caminhão, tem despachante que só trabalha com carro zero, locadora, frotas, gestão de frotas, tem despachante que trabalha no balcão, no varejo, é como atacado e varejo, né? Eu gosto mais de lidar com carro antigo, a minha faço, evidentemente, faço todos, né? Mas o que eu gosto mesmo, que eu gosto de pegar, a tua especialidade. Quando o cara fala que o carro é antigo pra mim, aí eu fico muito mais feliz, né? Aí esse é o teu ramo. É o meu ramo, né? O que eu gosto mesmo é isso. Mas é normal, documentação de veículo. Ela tem um padrão também, né? Para cada operação, as exigências, as normas do Detran e a documentação necessária, ela é um padrão. Né? Então, ela não muda, apesar do veículo pesado ou leve, né? Evidentemente que o caminhão tem certas peculiaridades, mas são os procedimentos que nós todos dominamos e sabemos, né? Temos que saber porque estamos na área de despachante e tem que realizar. E o teu público, evidentemente, é um público de carro de passeio, né? Então não adianta eu falar aqui de caminhão, cabine estendida, tem suplementar, etc. O pessoal vai acabar, não é isso que eu quero ver. E assim, né, eu vejo muito, né, as pessoas, todo mundo acha que é isso, é aquilo, é muito, não. Cada carro tem uma situação, às vezes, né, específica, procuração, etc. Está no nome de um terceiro, enfim, perdeu o prazo para transferir, perde documento. Pessoal, tem que cuidar do documento do carro, é coisa muito séria. Ainda mais agora, né, que a gente mudou. Antigamente perdia muito documento o de transferência, né? O pessoal acabava deixando uma gaveta e acabava errando, ou perdendo, ou errando, rasurando. Agora, digitalizado, está mais fácil, mas mesmo assim tem algumas coisas que são código de segurança, que tem que ter, guardar essas coisas, porque se você perder, você vai acabar não tendo acesso a algumas ferramentas, ou dentro de aplicativo de CNH, dentro do próprio site do Detran, que você não vai conseguir se você não tiver os códigos de segurança. Né? E isso é emitido quando a gente faz uma transferência, a pessoa recebe o documento e o código de segurança. E eu sempre aviso, o código de segurança você guarda. Que o de rodar você substitui todo ano, mas o código de segurança não substitui. Então você guarda, caso você precise compartilhar o documento no aplicativo da CNH, ou qualquer coisa que você precise fazer no site do Detran, é aquele código de segurança que vai te dar o acesso. Porque os outros dados, infelizmente ou felizmente, com a tecnologia, eles estão abertos. Né? Placa, Renavan, isso aí você consegue. É por isso que tem um código de segurança, justamente para a pessoa não acessar dados importantes e sigilosos do veículo, né? Como endereço, etc. e tal do dono. Tem também, né, outras questões que tem que ter cuidado com quem você compartilha o documento do veículo, etc. Porque agora, por ser digital, meio que facilita fraude. Exatamente, né? Então, isso é outro cuidado que eu digo.
e alerto os meus clientes, né? Cuidado com que você compartilha o documento do teu veículo. O documento. Porque você nunca sabe quem está lá do outro lado e a intenção que tem. Sim, né? sim. Outra coisa, né? Assim, antes de entrar nas perguntas, todo mundo já ouviu do golpe da OLX, que o aplicativo, coitado, não tem nada a ver, mas acabou pegando o apelido de golpe da OLX. Tava nos planos falar de OLX aqui também, porque querendo ou não, tudo hoje em dia, né, relacionado à compra e venda de carro, moto, passa pela OLX. É uma ferramenta de busca muito poderosa, né? E não tem Marketplace, enfim, mas ficou o nome de golpe da OLX. Sim, né? sim. Então eu digo para você o seguinte, quando tiver uma negociação que você não tem seu carro, você procura um despachante, mas ou não, mas isso é critério de cada um. Mas nunca confie. Quem vai pagar? Meu primo. Geralmente é um primo, é um conhecido. Sim. E essa pessoa que está intermediando, ela fala, quanto é que você quer no teu carro? Quero 10, vamos botar 10 mil. Eu te pago 8, né? Te pago 7, só que você não fala, porque meu primo está me devendo dinheiro e tal. Aí vem aquele cidadão que está comprando o carro, e o cara chegou, o negócio é o seguinte, meu amigo lá está pedindo 10, mas ele está me devendo uma grana, então faz o seguinte, ele vai fazer por 9. Eu consigo um desconto para você de 1.000. Então, ele 7 aqui, 9 ali, ele ficaria com 2 na intermediação. Só que você não fala que você está me pagando. E aí, para não falar com o outro, porque a ganância é aí que tá, né? Vou ganhar 1.000, o outro não, vou vender e tal, então não vou falar pro cara. E os dois não se conversam e alguém é prejudicado, ou os dois são prejudicados. Sim. Um perde o carro, outro perde dinheiro, um perde o dinheiro, enfim. Que é o pior então, de tudo, né? Sempre quando você vai negociar o carro com alguém, você fala com essa pessoa que está com você. Não assina nada, vá no cartório e tal, vem cá. Will, por que manda o Pix? Não, vou mandar pro João. Mas está o Will e o Sandro aqui, por que o Will não transfere pro Sandro? Tem que transferir pro João transferir. Não, a gente está aqui, então fala a verdade. Olha, eu estou vendendo lá por 7. Não, estou vendendo por 9. Então paga o 7 para mim e esquece o intermediário. Estou falando de intermediário de golpe. Estou falando de lojas, etc. Estou falando aquele cara que fica no meio do caminho. Sim, sim. E aí o cara transfere para um não recebe e acaba caindo no golpe. Então sempre quando você for comprar anunciar teu carro, vier um comprador, tem que ser transferido para você. Você não aceita que um receba o teu dinheiro. Né? Não, mas eu vou transferir. Não, o carro é meu, você vai transferir para mim esse dinheiro. E é aí que acontece o golpe, porque ele transfere para uma pessoa, ou dá um sinal de negócio, o outro não recebe. Sim, sim. E aí, cadê o carro? Perdeu. Cadê o dinheiro? Perdeu. Foi. Né? Porque você quis a ganância, né? Então, é melhor você negociar, não aceita intermediação. Eu vou mandar fulano aí olhar o carro. Não. Não venha você, ou eu vou levar o carro no oficina mecânica de tua confiança. E ponto. Né? Tem que ter esses cuidados hoje, são fundamentais que se tomem esses cuidados, porque acontece muitas vezes, todos os dias e repetidamente. Certa vez eu recebi, como eu trabalho no sindicato, uma ligação do sindicato, que olha, eu fui enganado e o senhor tem que fazer alguma coisa, o comprador está lá no despachante de transferência, mas vem cá, você assinou o documento? Meu Deus. Assinei. Você assinou o documento para o comprador. Certo. Então o que você quer que eu faça? Mas eu caí no golpe. Não, mas o despachante não tem culpa, está assinado por você e está assinado pelo comprador. Recomendo que vá na delegacia de delitos de trânsito, a DDETRAN, e faça uma queixa e tal, mas você assinou. Você caiu no golpe e assinou o carro, e aquela pessoa pagou para alguém que não foi você, porque você botou um intermediário no negócio. Então, é aí que eu digo, né? Tenha cuidado, porque depois que está assinado no cartório, daí você passou o teu carro pro outro. Aí a conversa muda. Não tem como, né? E assim, eu confiro a assinatura, confiro o selo do cartório, tá ok. Eu não vou ligar, Will, você assinou esse documento? Não, tá ali a assinatura do Will, tá ali o selo do cartório, tem um QR Code, a gente tem
no aplicativo, sim. lê o QR Code, diz que é do Will, é aquele valor, confirma que é verídico e pronto, né? Então, por isso que eu digo, tenha sempre cuidado com o que você assina, para quem assina, e também com procurações para quem você dá procuração, porque muita gente também dá procuração e o procurador recebe o carro. Sim, procuração, outro problema. Outro problema, você dá procuração de uma pessoa que você não conhece. Né? Muitos golpistas, né? Aconteceu muito também no ano passado, que se passavam, né, por comerciantes. Sim. A pandemia, né? Pegavam veículos consignados e vendiam e não pagavam os proprietários. Então, né, fica aqui o aviso. Cuidado para quem você passa a procuração também. Certo? É melhor a negociação demorar um dia a mais e ficar tudo certo do que você correr para receber e perder tudo. Sim. Né? E onde é que entra o despachante? Você pode ir no escritório do despachante fazer essa negociação. Procura um despachante de confiança, se quiser. O despachante vai intermediar, vai perguntar, vê se vocês estão certos. Preencha a TPV, que hoje é digital. Sim. Preencha ali, os dois vão no cartório e tudo mais. Né? Pode ser feito isso também. Então, o cidadão ele pode procurar o Detran, pode procurar o despachante, enfim, ele é livre. Né? O despachante não tem uma reserva de mercado, apesar que hoje mais de 70% dos processos da área veicular que entram no Detran diariamente são movimentados por despachantes, isso no estado do Paraná inteiro. Né? Então as pessoas continuam confiando e procurando os despachantes. Porque ali você resolve e está com um profissional capacitado para entender de documento, que entende de documentação e tudo mais. Né? E você, quando vai comprar um carro, ele pode ter bloqueio, ele pode ter débito, ele pode ter multa anterior, enfim, e ali tudo você tira as dúvidas na hora. Ainda é o jeito mais prático e confiável, né? Ainda é o profissional que está ali, que vai te ajudar a tirar todas as dúvidas do veículo, né? Você me perguntou, né, o que eu acho de aplicativos como o Gringo. Sim, essa é uma pergunta que eu coloquei porque normalmente com a ascensão do digital, né, dessa esfera aí, das inteligências evoluindo, dos aplicativos ali, chegando na mão das pessoas, quando você entra nos apps, tudo que é relacionado a carro e trânsito, eu peguei o Gringo como exemplo, né? Temos outros apps também. Claro. Um aplicativo desse, como o Gringo, ele faz a função de um despachante, como que funciona? E como que você sente a chegada desse tipo de aplicativo no teu mercado de atuação ali, do despachante? Assim, nós temos que entender, né, que apesar de todo mundo ter um smartphone, né, todo mundo sabe usar. Né? Então, esses aplicativos eles pegam uma fatia de um público mais jovem, que entende de internet, né? E facilita algumas coisas. São pagamentos parcelados e etc. Não é tudo, não né? Não é tudo. Exatamente. Então, assim, com o Gringo não faz transferência. A transferência é digital. Não existe transferência digital. Você tem que fazer uma vistoria. No estado do Paraná, quem faz vistoria é o Detran e o despachante. Então o Gringo não vai substituir nunca o despachante. Ele vai te ajudar no pagamento. Se você quiser parcelar, se não quiser parcelar, tem o site da Receita. Então, o site da Receita é meu concorrente? Não é. Quem sabe usar a Cefa vai lá e PVA, tira a guia e tira a guia. Então isso não é meu concorrente. Né? Ele é um facilitador para o meu cliente. Mas, assim, tá aí, né, para ser usado, se for bem usado, mas tem alguns aplicativos que são maliciosos, que pegam dinheiro e não pagam. Dinheiro e dados também, né? Dados e não pagam, né? Não pagam aquele débito lá e o débito fica aberto e depois tem que procurar um despachante ou a Receita para resolver. Não estou dizendo no caso do Gringo, que o Gringo ele é correspondente bancário de bancos, inclusive o Banco Rendimento, que é parceiro dos despachantes. Né? Tem Santander, Banco Brasil, etc. ali. Então é um aplicativo que o pessoal pode confiar, cumpre o que promete, só que ele não substitui o despachante, não vai substituir. O que ele vai fazer? Vai emitir um documento. Perfeito, mas você tem o aplicativo da prefeitura que emite, tem o aplicativo da CNH digital, então ele não é meu concorrente, porque quem usa também, ele sabe emitir uma guia, ele vai emitir uma guia na Cefa, ou no Detran, vai pagar e vai baixar no aplicativo da carteira. Mas quando ele tiver que baixar um gravame,
que é o financiamento, Sim. com alteração de dados, perder a placa, ele vai ter que procurar o Detran, o despachante. Então esse aplicativo ele facilita para algumas coisas, mas ele não substitui o profissional despachante. Né? E o gringo, ele não vai te dar, por exemplo, o carro tem um Renajude. Quem que vai te falar qual é o bloqueio Renajude, onde está o número dos autos? É o Detran, com o código de segurança, ou o próprio despachante. Né? Ou o próprio despachante, porque essa é uma informação também confidencial que nós temos na nossa ferramenta. Não vai estar ali, você pega o Renavan e puxa, hoje nem aparece mais, né? Sim. Hoje você tem que dar o CPF, tem que estar cadastrado no Gov, no portal Senatran, etc, para ter os dados. Que para abrir, se você não tiver portal ou no portal, ele abre com asteriscos, né? Abre ali, mas com asteriscos encobrindo os dados, né? Então, nós temos o nosso selo de veículos e isso é muito sério, né? Nós temos uma responsabilidade muito grande quando a gente manuseia documento, porque ali a gente transfere um veículo. Sim. Né? A gente faz isso hoje em 20 minutos você chega no escritório despachante, você segue o documento do carro. Né? Claro que ninguém fica esperando, o pessoal vai embora, a gente manda depois. Mas se ficar ali esperando, em 20 minutos você sai com uma aquisição de veículo, compra com troca, tudo que a gente pode finalizar, né? A gente não finaliza mudança de categoria, regularização da suspensão, mudança de cor, você não finaliza na hora, né? Nem registro de outro estado. Mas aquisição de veículo, compra com troca é mudar tipo Pinhais para Curitiba, a gente chama, mas é toda aquisição de veículo, conversão para a Mercosul, essas coisas, a gente faz na hora. Segunda via, a gente faz na hora. Então, em 20 minutos, hoje o cliente sai com o documento pronto do escritório do despachante. Né? Então, não acredito que o gringo não vai conseguir atender um cliente tão rápido. O que a gente não pode, o que o despachante não consegue, é parcelar débito à meia-noite. Aí já era querer pedir demais. Aí já quer. Apesar que eu tenho um amigo que puxa uma placa pra mim aí, sempre tem. Que te incomoda lá 10, 11 da noite. Mas o pessoal, eu sou curioso também. E se eu estiver em casa, eu acabo consultando. Certo. Legal. Se eu estiver em casa, eu acabo consultando mesmo, né? Puxando os débitos. Mas é inerente da profissão, a gente até brinca, né? Quem que tem na tua profissão que fala o que você mais ouve na tua profissão? Sim. Puxa uma placa pra mim. O slogan de qualquer despachante. Exatamente. Né? E aí, vamos lá, né? Você me perguntou consulta veicular. Então, assim, que tipo de consulta? Né? Como funciona, certificado, né? Tem certidão de propriedade, tem vários tipos de consulta. Mas, assim, eu quero saber se meu carro foi batido. Bom, hoje, os carros, as informações mais novas, elas já estão no portal Senatran e tudo mais, já constam. Os mais antigos, né, só você consultando uma empresa mesmo, aquelas especializadas que tem, né, que tira foto e tal. O pessoal fala muito em passagem de leilão. Cara, passagem de leilão não existe, né? Porque leilão é de órgão público. Leilão é Detran, Polícia Rodoviária Federal, Receita, esses são leilões. A venda através de leiloeiro é outra coisa. Certo. Né? A venda através de leiloeiro é outra coisa, que é o que acontece com os veículos recuperados sinistros. Sim. Isso não é, se chama passagem de leilão, mas não é um leilão, é uma venda através de leiloeiro de um veículo que foi sinistrado. Né? Então tá lá, aparece em campo de observações, hoje recuperado de sinistro. Então todos os veículos de 2016 para cá, eu tenho acesso através do portal Senatran, do laudo de inspeção. Legal. Os mais antigos têm a numeração, mas eu não tenho acesso. Então, assim, se você desconfia o carro 2015 para baixo, faça uma inspeção. Vai te dizer que o carro foi batido, não foi riscado, não foi. Isso eu recomendo. Mas o despachante consulta todo o resto. Se o carro tem um bloqueio judicial, para tirar um bloqueio judicial é complicado. Né? E tem muito. Tem muito. Imagina. Bloqueio por administrativo, que o carro estava rebaixado
sem estar regularizado, foi bloqueado. Isso o pessoal faz muito, né? Muito. E assim, você tem um prazo para regularizar o veículo. E eles perdem, geralmente 80% não volta, e aí o veículo fica bloqueado, depois a gente tem que desbloquear. Sim. Não é nada, mas incomoda. O proprietário, não para mim. Para mim é trabalho. Para mim é muito bom que aconteça. Né? Para mim é muito bom que isso aconteça. Mas a gente consulta tudo, consulta multa Renainf, tem multa lá que não aparece, DR, fica zerado, mas tem, que a hora que você vai fazer a transferência impede. Aí você vai ver lá, o cara tem R$1.000 de multa, que você não viu porque não aparece naquela consulta do extrato. Aparece só multa sob júdice. Mas tá zerado, né? Então não devo. Não, mas é aí que mora o perigo. Ali você tem que ver que tipo de multa é. Porque hoje a gente sabe que tem multa de até R$1.800, que é ultrapassar em faixa contínua. Sim. E se você pegar uma multa dessa e não descontar na hora que compra o carro, é um problema bem grande. Com certeza. É um problema, é uma dor de cabeça que a gente acaba tendo, né? O veículo foi guinchado e apreendido pela autoridade de trânsito. O que o despachante pode fazer? Depende, às vezes a gente chora junto, né? Porque assim, por que esse veículo foi apreendido? Se foi por débito, é só o cliente pagar os débitos. Como é que o despachante ajuda? Emitindo a guia, entregando a guia, e você paga. Às vezes até parcelando. O despachante hoje, você vai no despachante, parcela em até 18 vezes os débitos, né? Então o despachante pode ajudar sim. Foi preso por débito e porque estava no nome de um terceiro. Então nós vamos pagar o débito e vamos transferir para você retirar o carro. Ou até comunicar a venda, que com a venda comunicada, você pode retirar o veículo. Você tem então assim, você está lá com o recibo, você não transferiu e não comunicou a venda. Sim. Prenderam no teu carro. Você paga os débitos, a gente comunica a venda. E você retira o carro, ou a gente até já faz a transferência, porque quando o carro é apreendido pela Polícia Militar, já faz uma vistoria e a gente vincula a vistoria do Detran e você já sai com o carro transferido. Então são situações que a gente pode ajudar. Sim. E tem situações que às vezes não dá para ajudar, porque o dono como. é falecido, enfim, e aí tem que fazer inventário, mas a gente pode ajudar, mas demora. Sim. Né? Aí já vai mais para a parte do judicial, né? Do inventário, etc. Né? Mas geralmente o despachante sempre consegue ajudar alguém que teve o carro apreendido. A gente só não consegue ajudar se ele for preso. Aí tem que ser um advogado. Mas eu coloquei essa pergunta porque a gente faz às vezes nos eventos de carro, né? Tem o pessoal que modifica os carros, que rebaixa, que faz aquelas modificações mecânicas. E às vezes acaba tendo problemas com isso, né? Porque não é declarado ou tá fora da especificação. Sim, né? Então, rodas para fora do carro, aquele escapamento saindo pelo paralama, saindo por cima do capô, isso tudo dá problema, certo? Isso legalmente falando, não resolve, entendeu? Esse tipo de transformações, elas não são... a gente não consegue regularizar. Por quê? O que eu não concordo, mas é a lei. Eu acho que a gente deveria até mudar a lei. A gente não, mas deveria ter um movimento, clube de automóvel e tal. Porque assim, tem o pessoal que são os puristas. Sim. E tem o pessoal que gosta de modificar. Sim. Mas tem modificações que a gente regulariza, suspensão e tal. Mas tem coisas que iluminação hoje, você não consegue, apesar de ser muito mais seguro uma iluminação de LED, você não consegue regularizar, porque o carro no original, ele não tinha iluminação de LED. Então o sistema de iluminação a gente não consegue mudar, a não ser que um veículo do mesmo modelo, vamos pegar o Jetta, por exemplo. O Jetta 2012, ele tinha a lâmpada amarela. Sim. O 2016, 17 ele já vem com LED. Então esse você consegue regularizar porque é o mesmo modelo. Sim. Um Fusca não tem jeito. Ele nunca saiu com LED. Então nós vamos regularizar. Certo. Entendeu? Potência do veículo é só 10%. Então não adianta que nós não vamos regularizar nunca. Não adianta você pegar um Chevette e botar um AP, não vai dar, porque ele é 70 cavalos, você vai botar um AP de 90, passou de 10%,
Não regulariza. Sim. Você vai pegar um Opala 4 cilindros, botar um motor de 6 cilindros, não regulariza. Você anda, ninguém vai te prender por causa daquilo ali. Mas na hora de vender, você vai ter que botar o motor original. Sim. Certo? Só que se você botar o escapamento sendo pela frente, o cara vai prender teu carro. Né? Isso, ninguém fala isso que eu tô, ninguém vai falar aí. Que eu falei que, ó, foi o motor com 6 cilindros no Opala 4. Pode até pôr, mas não fui eu que falei e não regulariza. Só para andar e depois você troca o motor de novo. Por favor. Tá? Não vai falar, o Sandro falou que dá para botar o motor de 6 cilindros, dá para andar. Dá, mas não regulariza. Porque tem aquele pessoal que modifica os carros, né, que usa mais no intuito de exibir o carro, né, no evento, ou então o pessoal que frequenta os autódromos também, tá certo que aqui em Curitiba região, né, não tem já mais. não tem mais, mas ainda tem lugares no Brasil que tem, daí o pessoal carro de tem competição essa cultura também. do track day. Aí carro de competição, aí é outra situação, né? Aí tem protótipos, aí você faz outras coisas, né? Aí você pode fazer um protótipo 400 cavalos, tudo bem, 500, pode ser até um motor AP de 500 cavalos, tudo bem, mas é um protótipo, aí é outro tipo de... Nós estamos falando de carro de passeio, que esse carro que a gente vê no encontro. Normal, a gente usa pro Vamos dia. lá, teto solar, o pessoal está botando muito rooftop no Fusca. Sim, é mesmo. Tem que regularizar. Isso tem. Isso a gente regulariza, teto solar. Tem que constar no documento. Você pegar uma fiscalização, a fiscalização pode prender o veículo por causa disso. Sim. Né? Porque ele tem que estar regularizado o teto solar. Ele tem lá. As pessoas consideram simples, né? E vai ver legalmente precisa fazer a regularização. Né? Eu não sei se você já viu lá nos encontros do Boulevard que a gente vai, aquele pessoal cortou o Del Rey que tem o ET. Eu acho um barato. Eu acho sensacional aquele ET lá. O pessoal tentou fazendo falta. Só que se pegar você na rua, você vai, ou você põe uma capota de cartolina ali, ou vou recolher seu carro. E não tira. E não tira, né? Sim. E tem lei mudando, viu? Tem lei mudando. É bom estar atento. O Código de Trânsito ele sempre muda, né? Sempre muda, mas também tem Código Civil, Código de Processo, tem a questão que vai entrar em vigor, tem muito carro, né? Tem um mercado paralelo aí de piseira. Sim. Não pago, etc. Vai mudar a lei e o banco vai poder pegar o carro. Mesmo extrajudicial. Porque hoje o banco tem que tomar um carro, para recuperar, ele tem que entrar com uma ação, busca e apreensão, isso demora muito tempo. Sim. Agora já foi aprovado, vai entrar em vigor que o banco pode pegar o carro numa blitz. O policial vai consultar e vai estar lá um alerta judicial, que o banco vai comunicar ao Detran, vai pegar o carro. O que é bom para quem está dentro da lei, por quê? Vai melhorar para financiar, o banco, porque o banco ele sempre, por que o juro é alto? Porque tem inadimplência e o banco não consegue pegar o carro de volta. Sim. Agora, um banco podendo buscar o bem novamente, melhora para aquele que é correto, que paga em dia e tal. Sim, sim. Então, esse é um mercado que vai acabar, né? Não é o despachante, mas o mercado da informalidade, ele vai acabar, né? Aquele negócio de andar no extrato e etc, né? Isso acaba, e isso é bom, porque tem muito carro irregular e tem muitos acidentes de trânsito que a pessoa acaba fugindo porque o carro... Sim. Então, voltando, esse mercado informal, ele é um mercado de risco. Sim. Que vai acabar. Sim. Mas voltando ao despachante regularizar, tudo que dá para regularizar, que dentro da lei tem muitas formas de regularizar um veículo. Uso capião de bem imóveis, então são muitas coisas, né? Pô, você tem um carro lá que está há 10 anos com você e não acha mais o dono, desde que eu não seja falecido, mas aí você precisa de um advogado, mas depois vai precisar de um despachante ou mesmo sim. Mas a gente pode, um dia que alguém tiver mandar pergunta, como é que faz para uso campeão de carro usado? Eu explico, né? Legal. Aí você falou, tive um carro adulterado, o que fazer? Vamos lá, carro adulterado, vamos dizer carro, muita coisa tem a placa clonada. Sim. O cuidado que você deve ter ter um veículo com rastreador. É bom ter. Você vai num estacionamento, coloca a placa do teu carro e pede recibo. Sim. Você abastece, pede a nota e pede para colocar a placa do teu carro. Porque é o seguinte, você vai abastecer, você vai botar a placa, e aí você abasteceu aqui no Capão do Imbuí.
Aí aparece uma multa no Rio de Janeiro 2 horas depois. Então você tem como provar, não, meu carro está aqui, ó. Sim. Eu estive nesse estacionamento, eu estive aqui, eu estive ali, eu fui, né? Então você tem provas, sim, né? Outra coisa, né? Detalhes do carro, adesivos, né? Isso conta também. Então quando tem um carro adulterado, é um processo de mudança de placa, sim, que precisa de muita comprovação, porque não é assim tão simples. Mas é bom sempre quando você for no estacionamento, num lavacar, pedir um recibo, uma nota constando a placa do carro. Sim, sim. E guardar, porque um dia que você tiver problema, você vai conseguir provar, não, meu carro estava aqui tal dia, eu estive aqui. Sim. Porque muita situação de clonagem, né? Que se resolve, às vezes até por um adesivo. Um adesivo. Um adesivo que você tem no teu carro, ou o clone tem no teu carro, não tem, mas você consegue comprovar com a sequência, né? Sim, sim. Com a sequência de imagens, de fotos, ó, meu carro está aqui, eu abasteci aqui, nesse dia. Então você tem uma rotina com o teu carro, você tem um rastreador no carro, né? Então você consegue comprovar, né? Então, outro tipo de adulteração é no caso quando rouba o teu carro. Sim. Furto, leva o teu carro, adultera o chassi. Bom, aí o veículo tem que passar por uma perícia de polícia civil e tal, mas a gente consegue fazer regravação de chassi. Né? Então isso é algo que infelizmente tem que esperar acontecer, mas a gente tem que ter os cuidados. Sim. Né? Tudo que puder comprovar, pegar nota, isso serve de prova para uma questão de placa clonada. E quando o teu carro for, se por um azar, e acontece muito caso ser furtado e adulterado e você recupera, se você não tiver, se tiver seguro, enfim, você está tranquilo. Tá tranquilo. Agora, se você não tem seguro, daí mas se regulariza, né? Vai remarcar chassi, enfim, se eles chegarem ao ponto de, né? Outra coisa, tem que ter muito cuidado, tipo assim, o carro que tem chassi no assoalho, sempre ter cuidado com infiltração, com o carpete encharcado, porque acaba ali, especialmente carro mais antigo, mais né? antigos, os Fiat, os Fords, ali acaba tendo corrosão. Sim. Então é bom, se você tem um carro mais antigo, faz uma higienização, vê se tem alguma infiltração, tira aquele carpete mais velho, passa um antiferrugem. Tem esses cuidados, porque às vezes, um descuido, você tem um carro que tem que remarcar o chassi. Né? Principalmente os que tem chassi no assoalho. Né? Então isso é um cuidado que tem que se ter. Você tem uma pergunta, comprei um carro no Paraguai. Pô, no Paraguai ainda. Então, eu coloquei assim, tinha uma época na internet que surgiu aquele pessoal que ficava indo pro Paraguai e pra Argentina comprar uns carros que não tem aqui. Por exemplo, o pessoal que é fã de carro JDM, fã de Skyline, vai pra gringa comprar esses carros, tenta trazer pra cá. Aí eu coloquei as perguntas porque, né, é uma dúvida que o pessoal tem, que é do nicho também. São dois tipos de importação que você pode fazer no Brasil, independente. Do carro zero e é de carro antigo, carro com 30 ou mais anos de fabricação. O carro zero, mas o carro com 30 anos ele é só para coleção. Certo? E aí eu recomendo que você procure um despachante aduaneiro. Porque esse é o profissional que... mais especializado. Essa é a especialidade. O aduaneiro vai trazer o carro para o país, ele vai pagar as guias, os impostos, vai cadastrar o teu carro na BIM, que é comum em qualquer carro que sai de uma fabricante, ou importado, que chega no Brasil, ele é cadastrado na BIM. E aí vem para o despachante de trânsito. E aí chega a minha vez. Então são etapas. Você quer comprar um carro na gringa? Ok, mas recomendo. Consulte um despachante aduaneiro, procure na internet, tem um sindicato também dos despachantes aduaneiros, e eles vão te orientar. Tudo que eu falar vai estar na internet, de imposto, de guias e tal. Só que tem as peculiaridades.
Você pode chegar, comprou um carro na gringa por, vamos botar 3 mil dólares, mas o auditor da Receita pode dizer, não, esse carro não custa 3 mil dólares. Esse Mustang custa 15 mil. Uma incoerência de preço. Então ele te taxa sobre 15 mil. Então, sempre quando você for trazer um carro, primeiro tenha um despachante aduaneiro que você já conheça, já tenha negociado com ele para trazer. Não faça porque depois você vai ter dor de cabeça. Porque o despachante aduaneiro, assim como eu falei, o despachante de trânsito vai te auxiliar numa transação de compra e venda, o despachante aduaneiro vai te ajudar e muito numa questão de importação. Então procure sempre o despachante aduaneiro. Só que você só pode trazer 2 tipos de veículos. O 0 e o de 30 ou mais anos. Certo. E aí o caminho inverso que tem. Quero mandar a minha Kombi Corujinha para a Alemanha. Então primeiro você contrata esse despachante de trânsito, para fazer a baixa do veículo para exportação. Que a baixa de veículo para exportação é completamente diferente da baixa de veículo. Aquele caso que ficou famoso esses tempos na internet do brasileiro que conseguiu levar um Chevette lá para a França. Eles levam o Kombi, Então assim, primeiro a gente faz a baixa para fins de exportação, que é uma baixa que o veículo está cadastrado o motor, está cadastrado o chassi, está tudo cadastrado certinho. E vai até com as placas, às vezes o pessoal leva as placas lá e troca. Então tem essa baixa para exportação. E a baixa para sucata. A baixa para sucata é recortado o número do chassi, recolhido as placas e tal. Então o pessoal confunde, né? Assim, uma é baixa para sucata. Você fez baixa para sucata, aquilo ali não só vende peça. Você fez a baixa para a exportação, aí que você contrata primeiro o despachante de trânsito, faz a baixa para exportação e depois você vai para o aduaneiro e vai exportar o carro. Ou vai levar para gringo o teu carro. Eu moro nos Estados Unidos, vou levar o carro para mim, dá a baixa para exportação e pego o carro para você lá no Miami, Los Angeles, Califórnia, São Francisco, onde for o porto que for melhor para você. Ou lá em Hamburgo, enfim, Barcelona, para onde você quiser. Mas tem que fazer a baixa para exportação. E vai muita Kombi. Agora tem muito quadrado também para os Estados Unidos. É mesmo. O pessoal está levando muito Opala e muito quadrado. Primeiro foram as Kombis, né? As Kombis ainda exportam, mas já estão acabando. As Kombis, exportou. Já número grande para lá. Já estão acabando as Kombis aí. Tanto que a Kombi valorizou muito porque se não fica aqui, o pessoal leva e tem pessoal especializado. Virou um mercado. Virou um mercado e tem pessoal especializado, tanto em baixa para exportação, tanto para vender, tanto com o despachante aduaneiro, para mandar o carro para fora, né? Então, mas eu sempre recomendo. Você quer trazer um carro? Eu, por exemplo, eu tenho um carro vamos dizer aqui o Ford Falcon. Eu acho muito legal. O argentino, né? O Ford Falcon argentino. Ford Sierra XR4 na gringa. Aqui tem na Argentina. Muito legal. Tem Skyline, tem, enfim, né? Tem outros. Mas que eu estou falando que era um carro de produção na Argentina, que aqui não tinha. Que era o Ford Falcon, que não veio. Né? E o Sierra, Diz quem gosta de carro. Os caras vinham para cá, tanto que o Ford Sierra até foi exportado para os Estados Unidos para uma marca alemã, né? Uma subsidiária Ford alemã, né? Chegou a levar o Ford Sierra para lá, né? Não com o nome de Ford, porque a Ford ficou meio com medo. Mas para quem não conhece, pesquisa o Ford Falcon e o Sierra, que são carros extraordinários. Esses carros eu gostaria de ter um dia, né? Outro carro que marcou assim, que é o Volkswagen 1600 argentino, que nada mais é que um Dodge Polara. Quando a Chrysler encerra as atividades no Brasil, ela vai para a Argentina e produz esse carro lá com a mecânica Volkswagen. Né? Ela tira aquele mecânica Chrysler e põe a mecânica do Passat no Polar e ficou lá fabricando até 86. Ele saiu com o Fusca sai em produção daqui e esse Volkswagen. Esse é outro carro que eu gostaria de trazer, se fosse para trazer, né? Para cá eu gostaria de trazer esses carros. Legal. Carro antigo, quero colocar placa preta nele.
essa pergunta eu coloquei porque acontece muito, né? A gente que frequenta os encontros de carro Sim. e tal, o pessoal que compra, gosta de carro antigo, que tem aquele proprietário que quer ter o carro normal, né? Não quer por placa preta e tal, e tem um proprietário que quer colocar no seu veículo uma placa preta, que, né, quer que seu carro seja um carro exclusivo, né? Como que funciona o processo? Então, assim, né? O carro tem que estar 80% original no mínimo, uma pontuação de 80%. 100% é difícil de atingir. Até pela idade. Até pela carro, idade, né? Mas atinge 95, 96, vi carro até com 98, 99% já. Mas assim, então, tem que ter 30 anos. Carro 94 agora já começa. Já vai entrar. E é um mercado que vai ficando muito legal, porque tem muito Corsa. Sim. Muito Gol quadrado. O ano que vem já começa o Gol Bolinha. O Bolinha. Ano que vem já começa o Palio, É o Gol Bolinha. Então, assim, os carros 94 para cá, eles começam a ter placa preta. Sim. E assim, antes a coleção era algo mais, puxa, cara, carro de coleção e tal. Que eram carros de 1950, 1960, 40, que a indústria automobilística estava engatinhando e eram poucos veículos. Sim, sim. Aí chegou nos anos 70, 80 e tem muito Chevette, tem muito Opala, tem muito Gol, tem muito Fusca, tem muito Brasília. Então esses carros estão tendo placa preta. Sim. Mas agora tem muito Uno. Sim. Eu tenho a minha Elba, que já está no processo da placa preta. Sim. Né? Eu tenho meu Hyundai 92, os Ladas, os carros que começaram a chegar. Na época da abertura das importações, né? E estão rodando. Então tem muito Corsa de 94 que está inteiro. Sim. Né? E tem direito a placa preta. Teve o Corsa GSI também, Sim, né? e tem um Cadete, enfim, Cadete SI. Então esses carros, hoje tem a nossa frota também, ela é basicamente ela tem 15, no mínimo 15 anos, né? Sim. Grande parte da nossa frota. Sim. Então se ela tem 15 anos, tem carro zero saindo, tem muito carro de 30 anos rodando. Sim. E esses carros em boas condições, eles vão ter direito à placa preta. E aí tem os puristas, aqueles que acham que o carro, enfim, né? Tem que ser assim, assado. E eu não condeno quem é purista. Eu não sou um purista. Eu acho que o carro é meu e eu faço dele o que eu quiser. Inclusive deixar todo original. Ou não, mas tem outros que condenam. Ah, mudou a cor, porque esse ano não é isso. Né? Bom. A gosto de cada proprietário. A gosto de cada proprietário. Mas para a placa preta tem que ser 80% de originalidade. Como ele pode fazer? Ele pode procurar um despachante que faz toda a operação para ele. Ou ele pode fazer independente. Né, procurar um clube, etc. Né, mas o despachante faz toda a operação. Eu, por exemplo, meus clientes, eu faço toda a operação dele, tirar o certificado, levar para o Detran e tal. Era uma dúvida porque antes da gente vir para gravar aqui a entrevista, eu ouvi uma entrevista no Autosport CBN, onde eles estavam entrevistando o pessoal a respeito desse assunto, tanto da parte lá que nem da Volkswagen, lá do certificado de originalidade, e a questão da placa preta. E aí, lá o entrevistado falou sobre se filiar a clubes e tal, então ia ser legal assim, né? poder falar. Algumas regras mudaram nessa questão de filiação. Tem clube que exige filiação, tem clube que não exige, tem clube que exige mensalidade. Cada caso é um caso, cada clube é um clube. Cada clube tem a sua autonomia, né? Tem a sua autonomia e tem também vários preços de certificado. Ah, eu quero do Veteran Clube, eu quero desse clube, eu quero. Então vai de cada um escolher também. Né? Eu tenho um clube parceiro, né? Então que me atende, né? E outros parceiros de outros clubes, e tem cara. E eu tenho clientes amigos meus que fizeram a placa preta comigo, mas fizeram certificado no clube que ele queria, né? Em outro clube, e me trouxe a certificação, tá tudo certo. Né? Então, isso fica, ninguém é obrigado a fazer tudo com os despachantes. Não, eu tenho meu certificado, mas tem que passar pelo despachante ou pelo Detran para fazer a mudança de categoria. Porque a coleção ela é um complemento, ele é particular coleção, ele é um complemento. Ele muda a categoria, né? E assim, a placa preta não é para sempre. A placa preta, se você vender o carro, o próximo proprietário tem que tirar um certificado. Se ele não tirar um certificado, o carro volta particular, placa Mercosul normal. Então, ter a placa preta não é garantir que vai ter sempre a placa preta. Vai ter enquanto estiver comigo. Se eu vender o carro, o novo proprietário
tem que tirar uma placa preta, né? E assim, tem também, tramitando uma situação que é para o carro modificado. Porque, cara, é injusto. Eu acho que coleção, o que é coleção? Sim, né? Qual é o conceito de coleção? É você ter um objeto, né? É você ter vários objetos. Você tem uma coleção de Hot Wheels. Sim. Você vai ter Hot Wheels de tudo que é tipo lá. Tudo que é tipo, não quer dizer que é época. Exatamente. Então, o veículo modificado com mais de 30 anos, ele não deve ser um veículo de coleção. Sim. Por que ele não pode ter a placa? Então, assim. Preta. Não, por que ele não pode ser de coleção? A briga é essa, né? Então o pessoal está pensando, então volta aquela, tem a placa preta que chegou e tem aquela placa Mercosul que ninguém gostou. Que é com letreiro prateado, né? Prateado. Então o que acontece? Está em discussão isso, para quê? O veículo modificado, ele, com 80% seja a placa preta e o modificado ele seja coleção, mas com a placa branca com prata, para diferenciar o veículo que é 80% ou mais original para o veículo que foi modificado. Mas não tem por que não ser de coleção. Se eu coleciono, eu posso ter coleção de carro novo, inclusive. Sim, sim. Né? Eu posso ter uma coleção de carro novo. E daqui a 30 anos ele não tem placa preta. Mas a coleção ela não quer dizer, né? Então acaba se colocando um nome coleção, uma categoria coleção, quando você sai do princípio da coleção. Sim, sim. Né? Que coleciona, a gente coleciona figurinha, nova, velha, selo, coleciona tudo. Então, né, o veículo de coleção ele ganhou esse status por causa da placa preta, tá, mas teria que ser coleção para, enfim, no seu mais amplo grau. No amplo sentido. No amplo sentido. Contexto também. Carro antigo, modificou, beleza, então ele é coleção, mas ele não tem uma placa preta, ele tem um certificado também, tá? Comprovando. E tem a questão da Volkswagen, isso é legal, mas isso não é primordial, isso não é obrigatório. Sim, sim. Aquele proprietário que quer que quer valorizar o seu carro, gosta. Preço de venda. Então assim, eu tenho uma Kombi também 95 e estou pensando em pegar. Aderir ao certificado. Aderir. Só que a minha Kombi trabalhou muito, coitadinha. Eu sou, na verdade, terceiro dono no papel. Mas ela é de inventário, então seria o segundo, né? Porque passou pelo inventariante e depois para mim. Só que ela carregou peso, né? Então é uma Kombi que eu não tenho como deixar ela original. Eu vou fazer uma Kombi ratazana. Sim. Na verdade, né? O projeto é esse, que eu estou no caminho fazendo, porque não tem como deixar ela original, mas ela tem uma história muito legal de um senhor que trabalhou com a Kombi, foi ganhar pão dele e etc. Né? Isso é muito bacana. Então por que essa Kombi não pode ser coleção? Né? Porque ela não é placa preta. Uma questão interessante. Ela não tem condições de ter placa preta porque ela trabalhou. Ela é uma senhora que trabalhou o tempo inteiro. Teve acidente de trânsito e tal. E uma Kombi, depois que tortou o lateral, você nunca mais resolve. É complicado. O cara que diz que resolve. Monobloco, né? Então assim. Mas ela tá ali. Tem que ter condição de rodar, freia. Então, freio é bom, novo, motor, tá tudo revisado. Só que eu não vou conseguir deixar ela no padrão de originalidade que exige. A questão da Elba e do Hyundai, eu estou super tranquilo quanto a isso, até já estão no processo de processo já de certificado e tudo mais, né? Aí, então, a gente para tirar uma placa preta tem isso. Você vai fazer certificação de 80% para cima, placa preta tem direito. E o carro 94 também. E a gente entrou no assunto. Porque a indústria automobilística não produzia tanto quanto produz. E se você for ver, tem muito carro 94 no mercado. Tem. Muito carro. 94 foi um auge, né? Tanto de lançamento de coisas novas indo pra cá, quanto de coisas que voltaram pro mercado, né? Por exemplo, o Fusca Itamar. O Itamar 94 pode ter placa preta. E aí você tem esse boom, você tem o Corsa, então o Corsa chega no teatro e tudo mais. Então o Corsa agora ele tem placa preta. E tudo certo. Então, cada vez mais esse mercado vai aumentar. Né? Porque vai ampliar, né? Vai ampliar, os anos vão aumentar, vai chegando. Ano que vem, passa muito rápido, são os 95, a gente falou bolinha e etc. Né? O Golf MK3, Fiat Tipo.
esses carros começam a ter certificação. Vão começar a valorizar e ter placa preta. Né? Modificar o carro, que pode, que não pode pela lei. Que não pode é aumentar a potência em mais de 10% ou diminuir. Tá? A gente pode rebaixar? Pode. Tem uma especificação tem também, uma altura mínima, mas pode. Quanto é? 10 centímetros? 10. Mas tem a rosca, tem fixa, tem a ar. Sim. São 3 tipos de suspensão. Teto solar, se regulariza. Né? Mas tem coisas que são acessórios que são acessórios. Né? Que não tem como. Aquele para-brisa safari, essas coisas não tem como. Né? Evidentemente que o pessoal roda e tal, não tem problema. Mas quando roda na estrada tem que estar fechado. Sim. Não pode estar aberto. Né? Então isso são acessórios, mas que não são exigidos ainda. Ou o legislador ainda não entendeu isso como algo a ser regularizado. Então, se não é proibido, é permitido. Mas uma coisa tem que ter cuidado, que a fiscalização não exige ainda, porque o pessoal cobra mais se a roda está para fora ou para dentro da caixa de rodas. Sim. Mas o veículo ele pode usar o aro um acima. Então, se ele é 16 original, pode usar 17. E assim. Mas tem um Jetta, aí você compra um Jetta. Tem um Jetta que sai com aro 17, o outro sai com aro 16. Então você pode usar o aro 18. Sim. Porque vale o do modelo. Do carro em si, não do modelo, né? Tipo, o GLI é 17 e o outro. Vamos lá, o Uno Sport. O Uno Way era 13. O Uno Sport era 15. Então você pode usar 16. Sim. Porque no Uno em si, aquele Uno quadrado, no carro, o carro Uno ia 15, então você pode usar 16, seja no Way ou no Sport. Entendeu? Legal. Então são coisas, mas é assim que a gente tem que entender também da lei, né? O carro não é o modelo, né? O Sportline, não. É a marca, né? O carro modelo Uno. O Sport, né? E o Way são Unos. Sim. Então eles vão acabar, você vai puxar o aro maior, né? Qual é o aro maior? Era o 15, então usa 16. Qual era o Jetta? Era 15, 17, então pode usar 18. Mas é isso, não pode usar o 20. Aí vai do agente de trânsito, olhar. É um risco que você corre. Sim. É uma opção. Porque está sujeito. Você está sujeito. Você quer? Usa. Mas entenda que você está sujeito. E aí acontece aquele negócio do bloqueio. Você vai bloquear teu carro, não vai prender, vai te avisar, você volta aqui amanhã com a roda original que eu desbloqueei teu documento. Se não voltar, vai bloquear e não vai emitir licenciamento até que você desbloqueie o veículo. Né? Então, são essas situações. Manter sempre em dia. Hoje, o pessoal está pagando, às vezes, né, o que acontece, como o documento é digital, não é mais como era no documento verde, que você pagava daí, emitia, Celepar, emitia. Sim. Hoje ele é tudo digitalizado. Então, por exemplo, você não pagou o 22, licenciamento, não pagou o 23, agora vai acertar tudo. Ele não vai atualizar. Você vai ter que pedir para o despachante atualizar o documento. Nossa. Porque não vai entender, ele vai pular um ano. E é uma coisa que pode acontecer, né? É uma coisa que acontece bastante. A gente atualiza muito o documento. Porque ainda é novo também. Isso é tudo novo. Sim. Até para entrar na rotina das pessoas. Pode ser que isso ali na frente, a Celepar, quando for no nosso estado, a Celepar, cada estado tem a sua, né? Seu órgão, né? Seu órgão emissor lá e de processamento de dados. Pode ser que ano que vem a Celepar já consiga fazer com que esse documento atualize sem precisar passar por um pedido de atualização. Mas hoje o sistema, se você pular um ano, não 22, 23, não adianta pagar agora 24 tudo, porque não vai atualizar. Hoje eu até atualizei o documento de 2 clientes. O pessoal queria viajar, eu paguei tudo. Agora no carnaval, né? O pessoal vai pegar paguei tudo e eu fui lá e a gente atualizou, que é bem simples, mas precisa do despachante, porque é um profissional habilitado, eu sei fazer. Claro que se ele, mas se eu for no site de trânsito, se você for também consegue, mas demora um pouco mais. Eu já tenho aquele negócio, né? Sim.
Facilita, né? Já facilita, né? E aí você tem uma última pergunta. Se fosse para escolher um carro dos carros que já dirigiu, cara, depende do carro que eu já dirigi, o carro que foi meu, o carro que foi da família. Essa é uma pergunta bônus, porque foi um inscrito, o único que participou da enquete, um amigo meu, que sugeriu trazer essa pergunta. Cara, porque você, como um cara que entende de carro, conviveu tanto tempo, né, mexendo um dos carros que eu dirigi. Qual que é o teu feeling sobre? Assim, um dos carros, esse carro não foi meu, esse carro que eu dirigi. Na época, o Mitsubishi Eclipse Biturbo, aquele era uma loucura, aquele carro, né? Isso nos anos 90 era algo extraordinário. Mas dos carros que eu tive, que eu dirigi, desde que... Eu dirigi desde os 14 anos, né? Então... Tem um tempinho já? Já tem, pra quem tá com 50. Mas, cara, um dos carros, assim... Um carro que eu tive, que eu acho que foi um dos melhores carros de curva, o Golf Sapão. Na curva, ele era imbatível. Eu acho que o carro que é subestimado e é muito bom de estrada é o Cruze 1.4 Turbo. Cara, esse carro não tem fim, cara. Olha, meu Deus. É um carro, é um carro que o pessoal hoje, ele é um dos sedãs. Ele é o mais barato entre os seus concorrentes, mas pra estrada o carro é um capeta, velho. Não tem. Ele anda demais. Agora um carro que eu andei que era sensacional era o Ômega do meu pai, cara, nos anos 90. O Ômega do velho era... O Ômega é espetacular. Tanto que é propaganda, Ômega absoluto. Né? Tive um Voyage, eu tive muitos carros, mas assim... Cara... Difícil elencar um, né? É difícil elencar, mas tem muita história legal. Quem teve Fusca e era duro quando você tinha 18 anos, quebrava um cabo de acelerador, você botava uma madeirinha. Aí surgiu a história, né? Pra andar de Fusca, só precisa ter um arame. E isso aconteceu. E arrebentou o correio, nós pegamos corda de varal, roubamos corda de varal, naquele tempo era muro baixo. Não tinha o que fazer, roubamos uma corda, roubamos uma corda de varal, botamos uma corda de varal no Fuca, o Fuca andou. Então, assim, tem muita história de carro legal, tem muito carro que são legais, tem carro de memória efetiva. Del Rey Guia do falecido meu tio, cara, extraordinário, Del Rey Guia 89 completo, 4 portas, muito bacana. Cada carro é um carro, né? Assim, cada carro tem uma memória, traz uma história. Traz uma história. Uma recordação. Então não dá pra... Porque tem, né? Mas o Mitsubishi não era meu, o Eclipse, mas era um foguete. Agora, pô, tive um carro, um dos painéis mais legais, um carro que eu tive, que pra mim até hoje, tem pra SW. SW. Aquele painel da Tempo, quando você ligava o carro. Todo digital, né? Eu tive um em 98, uma 97 comprei em 98. Uau. Cara, aqui você ligava, aquele painel. E é o mesmo painel do tipo. Quem tem um tipo, quiser adaptar um painel de. Ele cabe. Só que deve ter que regularizar com o despachante de quilometragem. Porque tem o portal da transparência, você vai comprar o painel. Pega a nota fiscal, põe a placa do teu carro, leva no despachante para regularizar, porque hoje, quando a gente consulta, tá lá a KM do carro. Então como é que você vai ser de um carro que tem 100 mil quilômetros para 80 mil? Então, não tem como. Não, tem. Mas você tem que regularizar e vai estar lá, alteração de dados, vai constar, né? Sim. Porque hoje consta. Então, mas aí você compra um painel com nota e troca no tipo, fica a coisa mais linda. Aquele painel digital é o painel mais bonito que eu tive. E aquela Tempra era excelente. Tive Tempra HLX também, carro bom, andava demais o tempo. O meu irmão na época comprou o Vectra, a segunda geração que veio, cara, era outro carro. Foi na mesma época do meu pai, né? Meu pai tirou o Ômega e meu irmão tirou o Vectra e eu acabei comprando o Tempra. Eu queria ser diferente, né? E era um carrão também, né? Hoje o pessoal não cuidou e tal, mas pô, se tirar um carro zero daquele novo, ele é imbatível, né? Tem carros que tem uma fama, mas assim, o carro precisa de dono tendo documento. Tem muita gente que é relaxada com documento de carro. Né? Então não pensa. Não é só a parte estética. Tem que cuidar da documentação também. Né? Mas assim, foram vários carros assim, que eu dirigi. Mas eu acho que de todos mesmo, o mais legal foi o Ômega. Que eu tenho a memória assim, que o Ômega quando era novo, aquele carro tração traseira,
E era bem mais estável que o Opala, né? O Opala, o pessoal ainda botava saco de areia nos anos 70. Sim, por conta da traseira dele mesmo, né? Com o tempo, a GM mudou, mas era o que fazia o Opala diferente também. Pra tocar até hoje, tem que saber tocar um Opala, né? Qualquer um que toca. Mas a tração traseira em geral, o Chevette também, sim, se cuidar, Chevette puxa bem. Marajó. Tração traseira eles puxam bem, não souber tocar, não tem jeito não. Nem, até tração, quem não souber tocar não tem jeito, né? Mas assim, esse carro, na época, o Ômega e ele concorria com o BMW, com o Mercedes, e não devia nada. Era um sedã premium e por ele ter muito, né, do carro que era vendido na Europa também. Sim, e era igual, qualidade de acabamento, computador de bordo. Então ele não devia nada, né, para os outros, né? Então esse foi o que me marcou por ser da família. O Eclipse foi o mais bacana. Uma experiência. Foi uma experiência. Tocada ali. Mas, enfim, eu tenho muitos carros que passaram na minha mão, que cada um tem sua qualidade, cada um tem seu defeito. Mas assim, eu acho que quem gosta de carro tem que curtir o seu carro ao máximo, né? Saber o que o carro pode entregar, ter responsabilidade de dirigir, estar com o carro revisado. Porque não adianta, tem carro com 300 mil km tá bom, tem carro que nunca fizeram uma troca de óleo com 50 mil. Sim. Então, o carro tem que ter histórico também quando compra. Procurar esse histórico de mecânica, o despachante não pode te ajudar. Tá? É uma coisa que eles vão ter que mas, ficar assim, por fora. Uma coisa que tem mas eu falei aí, quando você for comprar um carro, observa se não tem RICAL para ser atendido. Isso é porque o RICAL para ser atendido, ele está bloqueando o documento. Então, transfere o carro para o teu nome, mas não emite o documento enquanto você não atender o RICAL. Só emite o código de segurança. Mas fica, até você atender o RICAL, não sai o documento. Ou, se você tem um carro que está na tua posse e tem RICAL para ser atendido, faça o RICAL o quanto antes, porque por mais que você pague todos os débitos, não vai ser licenciamento de 2024 enquanto você não pagar, não realizar o RICAL. Mesmo os mais antigos, né? Não é só para aquele carro que... todos os carros que tem RICAL. Mas como é que eu vejo? Vai lá no Detran, pede para consultar. Consulta ou procura um despachante que a gente vê se tem RICAL para ser atendido. Tá? Porque tem... Às vezes é pouca coisa, evidentemente, que o RICAL hoje se tornou antes. Meu Deus, o carro não presta. Às vezes é um componente, um lote, né? Não é toda a série. Então, assim, eu hoje, por exemplo, peguei uma RAM. Não RAM, saco, né? Dodge RAM. Sim. É uma Dodge RAM que o RICAL é do compartimento, da tampa do compartimento. Sim. Não é algo que ela pode abrir, né? Que ela pode, que é fechadura do carro. Então esse RICAL está sendo atendido e eu falei para o meu cliente, olha, a gente pode transferir e vamos transferir, só que não vai ser o documento. Mas eu posso rodar? Poder pode, é questão tua, mas vá fazer, eu já marco o RICAL. Já marca o RICAL, a gente transfere o carro. Quando você fizer o RICAL, o documento vai aparecer já. Eu te mando o código de segurança, você vai fazer o RICAL, vai atualizar lá no teu aplicativo ou eu emito o documento para você. Mas carro com RICAL, tá, pessoal? Não atendido. Se você for comprar, não vai emitir, vai para o teu nome, mas não vai emitir documento. Se está no teu nome, não vai emitir 2024, enquanto não for atendido o RICAL. Isso é um recado aí pro pessoal, já que a gente falou dos carros que eu gostava de falar. Já aproveita e eu fiz RICAL do Fiat Tipo. Porque nos anos 90 tava... a polêmica do carro pegar fogo. Né? Mas na verdade era uma mangueira que estoura carro. Tanto que eu fiz o RICAL, na época eu tinha o Fiat Tipo. E nunca tive problema. Pra mim, eu tive 1.6, o Fiat Tipo 1.6. E para mim foi um carro excepcional. Assim, tanto que o Tipo naquela época, ele veio junto com o Golf MK3, o Tipo foi importado que mais vendeu. Até pelo preço também, não dá para comparar com o BMW, etc. Mas vendeu. Alcançou uma fatia grande do mercado. Alcançou uma fatia grande, porque ele era um hatch do tamanho. E ele oferecia muita coisa pelo preço. Ele oferecia muita né? coisa pelo preço, 4 portas, ar-condicionado, elétrico, enfim, tudo. E assim, com a abertura da importação, os carros deram um salto muito grande. Eu tenho a nota fiscal da minha Elba,
que você conhece, que já tem Sim, no teu canal sim. lá, o que vinha de acessório, o bagageiro de teto, ar quente com vidro térmico, traseiro que era desembaçador, limpador traseiro, tampa do bagageiro, que é o tal do bagageiro hoje, Meu Deus. era opcional. Era opcional. Opcional de época, E que hoje... é que hoje não. E se você for ver, opcional de época, o espelho do lado direito do Espelho do lado passageiro direito era mesmo, opcional. década de 90. Os Unos não vinham, Gol. 103 pontos atrás, né? Esse veio depois ainda. Sim. Esse carro de luxo tinha, nem traseiro, então assim. Mas era o espelho do lado direito era opcional de Sim. época. O espelho era encosto de cabeça. E alguns carros eram opcional. Hoje é item mais que obrigatório, tanto por uma questão de segurança também. Então, para você ver o quanto mudou, né? E o Corsa foi um dos que mudou. Porque o Corsa vinha com o espelho, já os dois, né? Que obrigou todo mundo a entrar nessa. Porque se os caras pudessem te cobrar, eles cobravam. Sim, por tudo, né? E por tudo, né? Então, mas a indústria mudou, e claro, era assim, né? A gente vai ver nos anos 80, quantos carros tem desembaçador dos anos 80? Nos anos 70, quase nenhum. Pouquíssimos. Muito raro. Anos 80 já tem, Monza, Santana, o Gol, o Uno, mas tem muito que não tem. Anos 90 também tem muito pelado, o carro ela tem até, eu acho que hoje não vende mais. Sim, sim. Mas até 2004, 2005 tinha muito carro que não tinha sequer o kit Curitiba, que a gente fala, Sim. a kit de desembaçador. Que né? sofre aqui quando joga o display. É o kit Curitiba, os carros não tinham. Mas assim, então mudou muito. Mudou muito também, ficou muito melhor a questão documental, ficou muito mais fácil. Hoje você. Em vista da época, da né? Época, Você chegou a ter uma assim, vivência. voltando à questão do documento. O pessoal fala, não existe transferência digital. Certo? O pessoal acha que fez um aplicativo aqui do Gov e o carro está transferido. Eu tenho um aplicativo aqui. Tá aqui, a gente vai entrar, veículos e tal. Aí você vai iniciar venda. Tá, mas isso é iniciar a venda. Isso é preencher o documento digital. Mas isso não é a transferência, é o preenchimento do ATPVE digitalmente com a chancela do aplicativo. Depois disso, você tem que procurar o Detran, o despachante, para fazer a vistoria do seu veículo. Sim. Então, quando os caras anunciam, agora a transferência digital, não, é o preenchimento digital. Mas fica mais bonito dizer que é transferência digital, quando na verdade não é. Né? E em todos os estados precisa de vistoria. Cada estado, cada Detran tem uma regra, né? Empresas historiadoras em outros estados. Aqui a gente ainda vive numa ilha, num paraíso, porque tem o Detran e o despachante, né? Porque a gente pensa, mas não, isso quer dizer não, mas a gente tem um estado que tem um mapa aqui na tua frente. Que tem pessoas que estão a 50 até 80 quilômetros do posto do Detran mais próximo. Então o despachante é o cara que resolve, que faz isso. Se você pensar, aqui em Curitiba mesmo, nós estamos aqui na frente do Detran. Aqui nós estamos no Capão do Imbuí, no Tarumã, o Detran está aqui na frente do nosso prédio, aqui onde nós estamos gravando. Mas tem gente que está a 20 quilômetros aqui. Eu vou lá no meu mecânico, lá no pessoal lá. No Kaiowá, no Fazendinha, dá 22 quilômetros. Ele está a 22 quilômetros do Detran. Então quem atende ele tem que vir até aqui, se desviar uma hora e pouco marcar, agendar. Então, o despachante vai lá e resolve. Porque assim, né, o despachante ele economiza o teu tempo. A importância, né? Porque assim, tem pessoal, claro, e tá certo, vai no como eu falei, 70% dos documentos, dos processos veiculares movimentados pelo Detran, eles passam pela mão do despachante. Os outros 30% o pessoal vai diretamente. Mas às vezes se irrita, falta documento, não sabe, não tem experiência, falta uma assinatura, enfim. Mas resolve, e não tem problema nenhum. Mas o despachante está aqui para quê? O teu tempo é precioso. Ele é um facilitador, né? Não é um facilitador, porque o facilitador... De uma certa maneira. Ele é o cara que
você não perde tempo de deslocamento, não perde o teu dia. Ele é o cara que vai fazer a vistoria, que vai recolher a documentação, que vai te orientar. Né? Então, o profissional despachante ele vai economizar o tempo do seu cliente. Né? E quanto custa o teu tempo? Né? Quanto custa você perder 2, 3 horas por dia no deslocamento? Quanto tempo? Então, assim, o despachante está aí para isso. E nós estamos falando em Curitiba, Maringá, nas grandes cidades. Mas no interior, às vezes, não é nem o teu tempo, é um dia. Você tem que viajar 50 mais 50, são 100 km. Entendeu? E aí está lá o despachante. O despachante nós estamos... São 399 municípios, eu acho que nós estamos em 380 municípios do estado. A maioria tem pelo menos um despachante. São 101 Ciretrans né, no estado do Paraná, 101 Ciretrans, e despachantes em 380 municípios. Então a gente está mais presente junto com a população que o próprio Detran. Né? Então, ajudando, orientando, levando a informação correta, porque a gente tem essa obrigação, né, e tem esse princípio sempre, né, de fazer as coisas com correção, com distinção, sendo claro com o cliente e etc. Né, e levando a solução para o cliente também. Né, porque às vezes eu quero regularizar, quero botar em dia. Então, é isso, né? E deixo aí o pessoal que tiver, a gente já se estendeu, né, bem, mas o pessoal que quiser depois perguntar mais para você, a gente tira e esclarece as outras dúvidas. Sandro, nosso parceiro aqui do canal, vocês puderam ver um pouquinho, né, da especialidade dele aqui, que vocês precisarem resolver, né, BO relacionado aí, multa, licenciamento, IPVA, transferência, que vocês tiverem de problema aí, tá aqui o contato dele, vou deixar na descrição para vocês, aqui na tela também. Procurem lá depois aqui, quem for de Curitiba e região, que ele atende. Sandro, obrigado pelo teu tempo, obrigado aí pela entrevista. Obrigado. Tamo junto. Prazer te receber aqui. E finalmente oficializar, né, a nossa parceria aqui para os nossos amigos aqui inscritos do canal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera. Se vocês curtiram, deixa um like, compartilha. Eu vou estar lançando os cortes aqui também com os temas, né, que a gente tratou na entrevista também mais pra frente, então a gente vai falar aqui de temas específicos também. Tem outros vídeos aqui, vou deixar um vídeo, uma playlist para vocês curtirem o trabalho aqui. Podem esperar mais conteúdos aqui com o Sandro, né, que agora ele chegou como parceiro aqui, então vai sair mais vídeos aqui dessa nossa parceria para vocês também. Obrigado, galera, vejo vocês semana que vem aqui no canal. Boa semana! Um abraço. Obrigado, Valeu, Sandro. Valeu, então, obrigado.